Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 169, estamos no período do Reino Dividido e vamos ouvir primeiro o Livro dos Reis 22, segundo o Livro das Crónicas 23 e Cântico dos Cânticos 8. Primeiro Livro dos Reis 22. Passaram-se 3 anos sem haver guerras entre a Síria e Israel. No terceiro ano, Josafate, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este dissera aos seus servos: Sabeis que Ramote e Gileade é nossa, porque hesitamos, pois, em retomá-la das mãos do rei de Aram? E disse a Josafate: Queres tu vir comigo fazer guerra a Ramote de Gileade? Josafate respondeu ao rei de Israel: Eu farei o que tu fizeres. O meu povo fará como o teu, a minha cavalaria como a tua. Depois Josafate disse ao rei de Israel: Consulta primeiro o oráculo do Senhor. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 homens, e perguntou-lhes: Posso ir fazer guerra a Ramote de Gileade ou devo renunciar a isso? Eles responderam-lhe: Vai, o Senhor a entregará nas mãos do rei. E Josafate disse: Não há por aí qualquer outro profeta do Senhor a quem pudéssemos consultar? O rei de Israel disse a Josafate: Há realmente um homem por meio de quem se poderá consultar o Senhor, mas eu detesto-o, pois ele nunca me profetiza o bem, senão somente desgraças. É Miqueias, filho de Gimelá. Josafate disse: Não fales dessa maneira. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse-lhe: Traz-me depressa Miqueias, o filho de Gimelá. Josafate, rei de Judá, e o rei de Israel estavam sentados, cada qual em seu trono, revestidos das suas insígnias reais, na praça que fica à entrada da porta da Samaria. E todos os profetas se puseram a profetizar diante deles. Ora, Sedecias, filho de Canaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes chifres ferirás os sírios até ficarem exterminados. Todos os profetas profetizavam do mesmo modo, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade, pois sairás vencedor, visto que o Senhor vai entregar a cidade nas mãos do rei. Entretanto, o mensageiro que tinha ido chamar Miqueias dizia-lhe: Os profetas são unânimes em profetizar a vitória do rei. Que o teu oráculo seja, como o deles, anunciador de boas novas. Mas Miqueias respondeu: Pelo Deus vivo, eu direi apenas aquilo que o Senhor me disser. Apresentou-se então ao rei, que lhe disse: Miqueias, devemos ir atacar Ramote de Gileade ou não? Vai, respondeu Miqueias, serás vencedor, porque o Senhor a vai entregar nas mãos do rei. O rei disse-lhe: Quantas vezes é preciso conjurar-te a que não me digas senão a verdade em nome do Senhor? Miqueias respondeu-lhe: Eu vejo todo Israel espalhado pelas montanhas, qual rebanho sem pastor. E o Senhor disse-me: São povos que não têm pastores. Volte cada um em paz para sua casa. O rei de Israel disse a Josafate: Eu não te disse que ele nunca profetiza para mim o bem, mas sempre o mal? Por sua vez, Miqueias replicou: Ouve a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor sentado no seu trono, rodeado de todo o exército celeste à sua direita e à sua esquerda. O Senhor disse: Quem seduzirá Acabe, a fim de que ele suba e morra em Ramote de Gileade? Mas cada um respondia a seu modo. Então surgiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse: Eu irei seduzi-lo. O Senhor perguntou-lhe: De que modo? Ele respondeu: Irei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Disse-lhe, pois, o Senhor: Enganá-lo-ás e conseguirás seduzi-lo. Vai e faz como disseste. E o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, pois o Senhor decretou a tua perda. Nesse momento, Sedecias, filho de Canaana,
aproximou-se de Miqueias e deu-lhe uma bufetada, dizendo: Acaso saiu de mim o Espírito do Senhor para te falar a ti? Miqueias respondeu: Tu mesmo o verás no dia em que fugires de esconderijo em esconderijo, a fim de te esconderes. Então o rei de Israel ordenou: Prendei Miqueias, que ele fique sob a guarda de Amon, governador da cidade, e de Joás, filho do rei. Que as ordens do rei sejam transmitidas. Metei-o na prisão e alimentai-o a pão escasso, até que eu volte são e salvo. Miqueias, porém, respondeu: Se voltares são e salvo, isso será sinal de que o Senhor não falou pela minha boca. E acrescentou: Que todos os povos ouçam isto. Então o rei de Israel subiu com Josafate, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafate: Vou disfarçar-me para entrar em combate. Tu, porém, conserva as tuas vestes. E o rei de Israel disfarçou-se antes de entrar em combate. Ora, o rei da Síria tinha dado esta ordem aos seus 32 chefes de carros: Não luteis contra ninguém, pequeno ou grande, senão somente contra o rei de Israel. Os chefes dos carros, ao verem Josafate, disseram entre si: É ele, com certeza, o rei de Israel. E lançaram-se sobre ele. Então Josafate soltou o seu grito de guerra. Vendo que não era ele o rei de Israel, os chefes dos carros afastaram-se. Um soldado, porém, disparou com o seu arco à sorte e feriu o rei de Israel entre as juntas da sua armadura. E logo o rei disse ao condutor do seu carro: Volta à rédea e leva-me para fora do campo de batalha, porque estou ferido. Mas o combate naquele dia foi tão violento que o rei teve de ficar de pé no seu carro diante dos sírios. Morreu ao cair da tarde. O sangue saía da sua ferida e inundava todo o carro. Ao pôr do sol ouviu-se um clamor que perpassou por todo o exército: Volte cada um para a sua cidade e para a sua terra. O rei morreu. Levaram-no para a Samaria e sepultaram-no ali. Ao lavarem o seu carro na piscina da Samaria, onde as prostitutas se banhavam, os cães lambiam o sangue do rei, conforme o oráculo do Senhor. O resto da história de Acabe, os seus feitos, o palácio de marfim que mandou construir, as cidades que edificou, está tudo narrado no livro dos Anais dos Reis de Israel. Acabe morreu, juntando-se a seus pais. Sucedeu-lhe no trono seu filho Acasias. No 4º ano de Acabe, rei de Israel, Josafate, filho de Azá, tornou-se rei de Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar. Reinou durante 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azubá, filha de Shili. Seguiu inteiramente as pegadas de Azá, seu pai, sem se desviar dos seus caminhos. Fez o que é reto aos olhos do Senhor. Não destruiu, porém, os lugares altos, onde o povo continuava a sacrificar e a queimar incenso. Josafate viveu em paz com o rei de Israel. O resto da história de Josafate, os seus feitos e as suas batalhas, está tudo escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá. Expulsou do país o resto dos que se tinham dedicado à prostituição idolátrica no tempo de seu pai Azá. Por essa altura não havia rei em Edom. Era um governador que exercia as funções de rei. Josafate tinha 10 naus de Tarsis para ir buscar ouro a Ofir, mas não foi porque os navios naufragaram em Esion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafate: Que os meus servos vão navegar com os teus. Josafate, porém, não quis. Josafate morreu, juntando-se a seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de David. Sucedeu-lhe no trono seu filho Jorão. No 17º ano de Josafate, rei de Judá, Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel na Samaria. Reinou 2 anos sobre Israel. Fez o mal aos olhos do Senhor, seguindo os caminhos de seu pai e de sua mãe e de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar Israel. Prestou culto a Baal, prostrando-se diante dele e provocando assim a ira do Senhor, Deus de Israel, como já tinha feito seu pai. Segundo livro das Crônicas, 23. No 7º ano, Joiadá encheu-se de coragem e convocou os seguintes chefes de centenas: Azarias, filho de Jeroam, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Massaías, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. E fez com eles um pacto. Percorreram Judá
e reuniram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes de família de Israel e regressaram a Jerusalém. Todo este grupo fez uma aliança com o rei no templo de Deus. Joiadá disse-lhes: Eis o filho do rei, que deve reinar segundo a declaração do Senhor a respeito dos filhos de David. Eis o que deveis fazer. Uma terça parte de vós, dos sacerdotes e dos levitas que fazem o serviço do sábado, estará de guarda às portas do templo. Outra terça parte vigiará o palácio real, e uma outra guardará a porta do fundamento, e o resto do povo ocupará o átrio do templo do Senhor. Ninguém entrará no templo do Senhor, a não ser os sacerdotes e os levitas de serviço. Só podem entrar estes por estarem consagrados, e todo o povo observará o que foi ordenado pelo Senhor. Os levitas, cada um com as suas armas na mão, rodearão o rei, e todo aquele que tentar entrar no templo será morto. Seguireis o rei para onde quer que ele vá. Os levitas e todo o Judá seguiram à risca as ordens do sacerdote Joiadá. Cada um deles reuniu os seus homens, tanto os que começavam o seu serviço do sábado, como os que o terminavam, pois o sacerdote Joiadá não dispensara nenhum grupo. Ele próprio entregou aos chefes de centenas lanças e escudos de diversas espécies, conservados no templo de Deus e que haviam pertencido ao rei David. Seguidamente, colocou toda a tropa com as armas na mão, ao longo do altar e do edifício, desde o ângulo sul até ao ângulo norte do templo, à volta do rei. Depois mandaram avançar o filho do rei, colocaram-lhe o diadema e entregaram-lhe as insígnias reais, e proclamaram-no rei. Joiadá e seus filhos ungiram-no, clamando: Viva o rei! Mas Atália, ao ouvir os gritos do povo que acorria a aclamar o rei, dirigiu-se à multidão que estava no templo do Senhor. Olhou e viu o rei de pé sobre um estrado à entrada do templo. Os chefes e os tocadores de trombeta estavam ao lado do rei, e todo o povo festejava e tocava trombetas, enquanto os cantores, ao som de vários instrumentos, lhe dirigiam aclamações. Então Atália rasgou as vestes e gritou: Traição! Traição! Mas o sacerdote Joiadá mandou sair os chefes de centenas que comandavam as tropas e ordenou-lhes: Arrastai-a para fora do templo, por entre as vossas fileiras. Se alguém a quiser seguir, passai-o ao fio de espada. O sacerdote impediu que a matassem dentro do templo do Senhor. Agarraram-na e, quando chegaram ao palácio real pelo portão dos cavalos, aí a mataram. Joiadá fez uma aliança entre ele, o rei e o povo, segundo a qual o povo se obrigava a ser o povo do Senhor. Então todo o povo entrou no templo de Baal e destruiu-o. Despedaçaram os seus altares e as suas imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. Joiadá colocou sentinelas no templo do Senhor, a cargo dos sacerdotes e levitas. David dividira-os em categorias no templo para oferecerem holocaustos ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com cânticos de alegria, segundo as ordens de David. Colocou também porteiros às portas do templo para não deixarem entrar ninguém que tivesse qualquer impureza. E levando consigo os chefes de centenas, os notáveis, aqueles que exerciam alguma função entre o povo e toda a população do país, fez sair o rei do templo do Senhor. Entraram no palácio do rei pela porta superior e instalaram-no no trono real. Toda a população do país estava jubilosa e a cidade tranquila. Quanto a Atália, foi morta à espada. Cântico dos Cânticos 8. Quem dera que fosses meu irmão, amamentado aos seios da minha mãe. Ao encontrar-te na rua, beijar-te-ia sem censura de ninguém. Eu te levaria para a casa de minha mãe e tu me ensinarias. Dar-te-ia a beber do vinho perfumado do mosto das minhas romãs. Com a sua mão esquerda debaixo da minha cabeça, a sua direita me abraça. Eu vos conjuro, mulheres de Jerusalém, não desperteis nem perturbeis o meu amor até que ele queira. Quem é essa que sobe ao deserto encostada ao seu amado? Sob a macieira te despertei, lá onde a tua mãe sentiu as dores, onde sentiu as dores a que te deu à luz. Grava-me como selo em teu coração, como selo no teu braço, porque forte como a morte é o amor, implacável como o abismo é a paixão. Os seus ardores são chamas de fogo, são labaredas divinas. Nem as águas caudalosas conseguirão apagar o fogo do amor, nem as torrentes o podem submergir.
Se alguém desse toda a riqueza de sua casa para comprar o amor, seria ainda tratado com desprezo. Temos uma irmã pequenina. Ela ainda não tem seios. Que faremos da nossa irmã quando vierem falar nela? Se ela é uma muralha, nela faremos ameias de prata. Se é uma porta, reforçá-la-emos com traves de cedro. Sim, eu sou uma muralha e os meus seios são torres. Por isso a seus olhos me transformei naquela que traz a paz. Salomão tinha uma vinha em Baal-Hamon. Confiou a vinha a uns guardas. Cada um lhe dava pelo fruto 1000 siclos de prata. A minha vinha é minha. Fica comigo. Para ti, Salomão, fiquem os 1000 siclos e mais 200 para os que lhe guardam o fruto. Estás sentada no meio dos jardins e os companheiros escutam a tua voz. Deixa-me também ouvir-te. Corre, meu amado, sê como um gamo ou um filhote de gazela pelos montes perfumados. Olá, eu sou o Padre Francisco Costa Alves, das equipas Jovens Nossa Senhora. Com imensa alegria junto-me a vocês em mais um dia, nesta caminhada de escuta da Palavra de Deus, no podcast Mais 365. Começamos por rezar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por nos falares e nunca nos abandonares no nosso caminho. Concede-nos o dom do Teu Espírito, para Te conhecermos o Teu Filho Jesus, para Te amarmos mais e sermos salvos no Teu amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é um dia especial. Terminamos mais 2 livros da Bíblia. O primeiro dos Reis e o Cântico dos Cânticos. No primeiro deles, lemos de novo a aliança dos 2 reis, Acabe e Josafate, contra Aram e a morte de Acabe, desta vez na versão escrita no primeiro livro dos Reis. Há mais alguns detalhes sobre a morte de Acabe que querem salientar, sobretudo, a sua infidelidade à aliança e o cumprimento das profecias acerca do seu fim trágico. São quase traços surrealistas do sangue do rei lambido pelos cães e do carro lavado onde se banham as prostitutas, que podem parecer-nos demasiado, too much, demasiados sinais. Mas na verdade, novamente vemos aqui a intenção do escritor sagrado, que quer deixar bem claro que o mal traz as suas consequências nefastas para a nossa vida. E estes pormenores salientam, de forma simbólica, a infidelidade de Acabe e também, na linguagem bíblica, a prostituição do seu coração no culto dos deuses estrangeiros. E se existiu infidelidade e idolatria na história do povo de Israel e dos seus reis, também houve momentos de purificação. Podemos ficar descansados com isso também. O cronista relata-nos neste capítulo 23 do segundo livro das Crónicas a deposição e a morte de Atália. Ela, que tinha usurpado o trono e contribuído para a infidelidade cultual. A sua eliminação é, na linguagem bíblica, uma procura de purificar o mal que tinha lançado raízes no povo. Isto é possível de acontecer porque Joás, filho de Acasias e herdeiro do trono, é salvo. Ouvimos isso ontem, no final do capítulo 22. E no meio desta trama toda, gostava de sublinhar também o papel fundamental de Joiadá, o sacerdote do Senhor. Porque se foi a sua esposa Josabate, que era a irmã do rei, que salvou o seu sobrinho Joás, é pela coragem de Joiadá, como lemos hoje, que Joás sobe ao trono. O texto diz isso mesmo. No 7º ano, Joiadá encheu-se de coragem. E depois de se encher de coragem, começou todos os preparativos para devolver o trono a Joás. É que ser fiel a Deus, meus amigos, ser fiel a Deus e à sua aliança não é para gente mole. Isto pede-nos coragem também a nós. Mesmo que o ambiente, o contexto ou as pessoas que andam à nossa volta, que nos rodeiam no nosso meio de trabalho, onde seja, não nos sejam favoráveis nesta fidelidade a Deus, temos de pedir ao Senhor o dom da coragem. A coragem para enfrentar as adversidades, mesmo que isso seja difícil. O que é que hoje tu precisas de enfrentar com coragem para seres fiel a Deus, à fé, à Igreja? Podem ser coisas simples, como não embarcar em conversas desagradáveis sobre outra pessoa,
ou acordar um pouco mais cedo para rezar de manhã, até talvez ouvir o podcast mais 365. O que não podemos esquecer é que a coragem tem de vir do amor. Este amor que é forte como a morte, que fica gravado no coração, como ouvimos no último capítulo do Cântico dos Cânticos. E novamente, esta palavra deste livro ilumina o amor humano. E de forma especial, claro, o amor dos esposos. Um pormenor interessante. Algumas partes deste capítulo 8º podem ser lidas na celebração do matrimónio. E se calhar até foram lidos no dia do teu casamento. Mas o essencial vale para todos nós, mesmo para quem não foi chamado a esta bela vocação do matrimónio. O desejo da amada do Cântico dos Cânticos cumpre-se para nós. É real. Nós estamos gravados no coração de Cristo. Ele que subiu à cruz por ti tem-te gravado no seu coração. Mas também nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado. As suas feridas são lembranças do amor. Esse amor que é mais forte que a morte, porque é de Deus. A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminamos mais um livro, o Cântico dos Cânticos. Um abraço em Cristo. Até amanhã.